Mais uma vez eu trago para vocês uma questão do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Apesar de que, de um modo geral, eu traga para este espaço questões de concursos públicos variados. Não há problema algum. Mesmo que você não seja um candidato ao Enem, e mesmo que você vá fazer o concurso público, Enem basicamente se compõe de questões de interpretação de texto. E no concurso público também você vai lidar com isso. Vamos ver na tela, então, a questão de 2018 que o Enem colocou. Vamos lá. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir em maior intensidade as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WatchCine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS ou Android. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o aplicativo sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, em Madrid. Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do WatchCine, diz o brasileiro Luiz Malck, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Isso já é um avanço. Concorda? Então, gente, olha só. Esse foi um texto tirado da revista Veja, de 2014, para uma prova do Enem de 2018 e, coincidentemente ou não, o Enem de 2019 trouxe como tema da redação a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, quer dizer, em 2014 já haviam criado um aplicativo para oportunizar aos cegos a ida ao cinema e ao teatro, porque tem um aplicativo que vai narrando tudo que vai acontecendo aquilo ali. Bom, o Enem, então, fez a seguinte questão. Veja só, na tela. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos que buscam convencer o leitor, incitando o uso do aplicativo, definem o aplicativo revelando o ponto de vista da autora, evidenciam a subjetividade, explorando a entonação emotiva, expõem dados sobre o aplicativo, usando linguagem denotativa, objetivam manter um diálogo com o leitor, recorrendo a uma indagação. Então, temos esse texto, que você não tem. Ele fala o que vai acontecer para os deficientes visuais, ele fala desse aplicativo chamado WatchCine, ele diz que ele é para os dois sistemas operacionais, que ele pode ser conectado à rede Wi-Fi, que existe um áudio que vai descrever o que ocorre na tela, que foi desenvolvido em Madrid, que na Espanha já tem 200 salas de cinema, e que no Brasil há uma companhia de dança que já fechou. E termina assim, concorda? Agora veja as opções. Pause a sua tela e imagine o que você marcaria se você estivesse fazendo essa prova. Vai lá. Muito bem. Essa é uma questão de um assunto que pode cair em concurso público e que cai sempre no Enem. Só eles falaram em função referencial. Fazer referência a alguma coisa é falar sobre ela. Então, na verdade, quem marcou a letra A, veja a letra A, errou a questão. Porque a função que busca convencer o leitor, incitando a usar o aplicativo, ela teria que ter uma interlocução. Ela teria que ter um diálogo com o leitor. Leitor, faça isso. A única interlocução que tem assim, concorda. Mas a função da linguagem que busca convencer, você vê convencimento na propaganda, você vê convencimento na publicidade, você vê convencimento quando alguém quer vender um produto ou uma ideia. Então, só para a gente fazer um esqueminha aqui, dentro daquilo que se chama
funções da linguagem, a função referencial que eles estão querendo, ela não tem como objetivo incitar ninguém. Existe uma função da linguagem chamada função apelativa, que é aquela função que faz um apelo. Não é apelativo de apelar, de brigar com os outros, não, tá, gente? É de fazer um apelo. Então, a função apelativa tem outro nome. É também chamada de função conativa. Atenção, hein? Não confundir com conotativa. Conotativa é linguagem figurada. Conativa. Então, isso aqui, ela é voltada ao receptor. E aí, se ela é voltada ao receptor, ela procura vender. Seja vender produtos na publicidade, seja vender ideias na propaganda. Então, ela deve ter aquilo que a gente chama de interlocução, diálogo, verbo no imperativo, voltando para o leitor, coisa que nós não temos aí. Por isso que não é a letra A. Na tela. Quem marcou a letra B de bola, e falando que está revelando o ponto de vista da autora, errou também. Esse texto está definindo o aplicativo. Mas a autora não está, vem aqui, falando assim, achei muito legal, é muito bom, é sensacional, é um espetáculo. Não tem eu acho isso, eu percebo assim, eu bato palma, eu vaio, não tem isso. Então, não existe essa marca da presença da autora opinando. Se houvesse, não seria função referencial, seria função emotiva da linguagem. Emotiva não quer dizer que fale de emoção, pode também, mas emotiva, ela é focada no emissor, ou seja, na pessoa que fala alguma coisa. Então, ela é marcada pela subjetividade, ela é marcada pela opinião. Ou é subjetividade, ou é opinião. Toda função emotiva tem juízo de valor. Aplaude ou condena, valoriza ou desmerece. E nós não temos subjetividade aí. Por isso que não é a letra B de bola. Na letra C, vejam a letra C, se você marcou a letra C, você errou também. Porque não tem entonação emotiva, como eu acabei de dizer, e não tem aquilo que a gente chama de subjetividade. Aliás, meu amigo, a palavra ponto de vista da letra B e subjetividade da letra C fazem com que uma exclua a outra. Porque se uma falou de ponto de vista e a outra falou de subjetividade, é a mesma coisa. Se uma está errada, a outra está também. Eu tenho que escolher uma só. A gente tem que ficar atento a essa peculiaridade que o Enem explora muito e que os concursos exploram também. Na tela, das duas que sobraram, né, eu tenho a letra D, que fala de expor os dados sobre o aplicativo, que tem isso mesmo, e tenho a letra E, que fala de manter um diálogo com o leitor. Você acertou se você marcou a letra D de dado. Diálogo com o leitor teria se fosse a função apelativa. Não tem. Eu não estou fazendo um apelo. Use esse aplicativo, vá ao cinema, leve o seu amigo deficiente. Não tem isso. E a resposta é a letra D na tela, porque elas fazem um dado sobre o aplicativo usando a linguagem denotativa. A linguagem denotativa é a linguagem que não é figurada. Então, a chamada função referencial, ela também é chamada de função informativa. Ela é também chamada de função denotativa, que é a base para a resposta. Se é emotiva e subjetiva, é função emotiva. Se é objetiva e fala não de mim e nem com você, isso aqui tem um foco em algo.
que pode ser uma pessoa, que pode ser um objeto, que pode ser um conceito, enfim, não pode ser eu. Se o foco for em mim, é emotivo. Se o foco for em você, interlocutor, para te convencer, é apelativo. Mas ele, o refletor, ela, a câmera, ela, a porta, ele, o Brasil, ele, o socialismo, é tudo de função referencial. Então, o objetivo é informar. Tá bom? Então, de vez em quando, eu vou passar por aqui para trazer para vocês outras questões aí na tela sobre o Enem. Grande abraço e até a próxima.